A paz do Senhor, povo abençoado. Nos próximos dias, eu quero ler com vocês o livro de Daniel. São 12 capítulos. Vamos ler um pouco por dia. Vamos fazer um estudo um pouquinho por dia, para nós entender a forma de que Deus trabalha na vida dos seus servos. Esse homem, Daniel, honrou a Deus e foi honrado por Deus. Então, vamos ler um pouco por dia para nós entender essa história que é uma história muito linda de fé, confiança nesse Deus. Então, capítulo 1, versículo 1, o título é Daniel em Babilônia. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos e em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesses estar diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e o de Azarias de Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois, porque veria ele o vosso rosto mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederá para os servos. E consentiu com isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceu os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei.
Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber. Ele dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhe perguntava. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Esse foi o capítulo 1. No decorrer da história, nós vamos ver. Aqui a gente já vê que eles não quiseram se contaminar com as iguarias do rei e ficaram com legumes e água. E assim mesmo eles foram mais formosos, mais sábios, mais inteligentes do que os outros que estavam lá com carnes, não com as comidas do rei. Eles não quiseram participar da ceia do rei e eles quiseram continuar, porque na cultura deles, eles não comiam, eles não se contaminavam, né? Com aquela comida que o rei oferecia. Eles comiam legumes e tomavam água na cultura deles. E eles permaneceram firmes na cultura deles, servindo a esse Deus maravilhoso que aqui no 1º capítulo já começou a honrar eles. Deus abençoe cada um. Se você puder se inscrever no canal, curtir o vídeo, eu fico muito agradecida. Deus abençoe. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 2. Nós vamos ver que história maravilhosa que é a história do livro de Daniel.